Estávamos esperando para estar com vocês e agora está surgindo a oportunidade de vermos mais vezes aqui. Enquanto o pastor Gisel está no Brasil, já chegou, está lá bem, já tratando das coisas que tem que tratar. Brevemente estará de volta, amém? Glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 13. Glória a Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode sentar, irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem dado a nós de termos a palavra dEle, de termos o Espírito Santo em nós que nos ensina como um professor perfeito. Nós que somos crentes em Jesus e temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós a lemos sabendo que aquele que ditou, aquele que inspirou está em nós. É a coisa mais interessante quando você nota que, se você está lendo um livro, qualquer livro de qualquer autor, e você tem partes dele que você talvez tenha dificuldade de entender, não sabe por que ele escreveu aquilo. E se você tem a oportunidade de conversar com ele e perguntar ao escritor, olha, por que você escreveu aquilo no livro? E ele que escreveu vai dizer a você, eu escrevi aquilo porque eu vivi uma experiência, uma situação e tal. E então por isso que eu escrevi dessa forma o livro. Então você entende o que você estava lendo, ok? E é interessante que nem sempre você pode ter o autor do livro ao seu lado, e muitos deles já até morreram. Mas a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo, e é por isso que é singular. É o único livro no mundo que quando você a lê, você pode perguntar ao seu autor o que você quis dizer com isso. Aleluia! Porque ele sempre está conosco. Ele inspirou os escritores, cerca de 40 deles, vivendo em torno de 1500 anos, desde o primeiro que começou a escrever Moisés, lá no Velho Testamento, no ano 1500 antes de Cristo. E depois ele foi transpassado por séculos, e os escritores de todas as linhas sociais, desde estadistas, desde pastores de ovelha, desde até de fazendeiros, que vieram trazendo a palavra profética, até chegar em João, o último livro, Apocalipse, que foi escrito lá depois de 95, depois de Cristo. Então você tem um período de quase 1600 anos em que todos esses livros foram juntados, e se vê que, embora os autores são diferentes, épocas diferentes, costumes e hábitos diferentes, mas a linha de pensamento é a mesma. A linha de pensamento, ela nos mostra que várias pessoas que escreveram, mas o pensamento era um. Então alguém ditou para essas pessoas, porque o pensamento não é do autor, o pensamento é de quem ditou. Então, quem é o autor desse livro? É Paulo. Quem é o autor dessa epístola? Pedro. Quem é o autor? Tiago. Mas quem inspirou? Quem ditou? Então por isso que podemos crer na palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela
está nos mostrando também através das profecias que as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que estava previsto. Hoje muitos crentes estão perdendo a sua fé. Hoje muitos crentes já estão envolvidos no sistema mundial. As suas mentes totalmente controladas pelo que chamamos o espírito do anticristo. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. E ela ainda não é o tempo dele reinar, mas ele já está preparando a geração de pessoas que vão aceitar com muita tranquilidade tudo aquilo que vai ser colocado e imposto por eles. Porque hoje a maioria das igrejas e lideranças evangélicas estão preparando os crentes para viver no mundo, conquistar o mundo, possuir o mundo, prosperar no mundo e ficar aqui. Infelizmente, é uma mensagem que nós chamamos, e a Bíblia chama de outro evangelho. Um evangelho que, embora tenha uma máscara de santidade, uma máscara de adoração a Deus, mas ele afasta as pessoas do verdadeiro foco e objetivo da palavra, que é ansiar pelas coisas dos céus. A palavra de Deus, amados, ela sempre vai nos levar a querer as coisas de Deus, a querer as coisas do céu, a lutar pelas coisas que não perecem, a desejar aquilo que é oferecido por Deus gratuitamente, mas que necessariamente tem que haver renúncia pessoal. E é por isso que nós advertimos, e é por isso que quem se diz pregador da palavra tem que ser verdadeiro e não pode ficar preocupado com o sucesso ou com agradar as pessoas que ouvem, mas tem que ficar preocupado em falar a verdade, porque aqueles que querem e anseiam pela verdade estarão se preparando para o encontro brevemente do Senhor nos ares. Mas os que não querem, que estão gostando do mundo e tudo que no mundo está oferecendo, eles são parte do mundo, se conformaram com o mundo e perderam a visão celestial. Esses o Senhor vai deixar aí. E está no nosso meio essas pessoas, fazem parte da igreja. E quem é o culpado disso? É a liderança da igreja. Somos nós, pastores, pregadores do Evangelho, que queremos sucesso, queremos fama, queremos agradar, queremos igrejas cheias. E para que tenhamos igrejas cheias, temos que ter mensagens de autoajuda, motivacionais, que massageiem o ego das pessoas, que diga a elas que elas são tão importantes, que elas precisam estar na igreja. E elas são tão importantes que o Senhor até tolera muita coisa da vida delas, porque o importante é que elas estejam na igreja. Ok. As pessoas hoje, amados, estão em busca de algo que as satisfaça. Eu estou falando isso porque esse versículo que nós lemos, Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou algumas traduções diz: posso todas estas coisas. Porque o contexto do versículo diz que ele passou por muitas lutas, por muitos problemas. Ele teve que fugir, se esconder, ele foi perseguido, ele passou por necessidades, ele passou por prisões e açoites, e ele diz: eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Já a teoria da prosperidade pegou esse versículo, isolou o contexto e dá o seguinte: olha, você pode, a Bíblia diz que você pode tudo, você pode conquistar, você pode ter, você pode ganhar, você pode prosperar, porque pode todas essas coisas daquele que te fortalece. Então, ok, o versículo está correto, mas o contexto do versículo está errado. Então o problema, amados, não é a mentira. O problema é quando mistura a verdade com mentira. É engano. Foi assim que Satanás começou a tentação com Eva no jardim. Ele citou parte verdade e parte mentira. E quando Eva quis discutir com ele sobre o que não era o que era, então ela foi envolvida do argumento satânico. E
ela caiu, ela se perdeu. Então, quando alguém te conta uma mentira, você já logo vê, é mentira. Mas quando alguém te fala um pedaço de uma verdade e depois mistura com mentiras, você fica confuso se você não conhece a fundo, não é verdade, o assunto? Então, as pessoas estão hoje em busca, amados, de momentos ou de algo que satisfaça. O que importa é se fulano ou ciclano é bem sucedido. Então, se fulano ou beltrano lá, o fulano de tal, o pastor tal, é bem sucedido, então tudo que ele diz é verdade. Porque ele está dando certo para ele. Então vamos crer no que ele fala. Não importa se no fundo não é bem assim. Algumas seitas funcionam dessa forma. Elas massageiam o ego das pessoas, isso é. Elas dão às pessoas tudo que elas querem ouvir. O falso profeta, ele trabalha exatamente na pesquisa de marketing das pessoas. Ele examina o que a igreja gosta de ouvir, o que as pessoas querem mais na vida. E eles começam a usar isso como argumento para trazer a elas mensagens que vão fazê-las depender dele para ter sucesso, serem felizes. Mas não é bem assim. O apóstolo Paulo, ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Interessante que ele não se considerava uma pessoa infeliz, que sofria por causa do Evangelho. Muitas cartas de Paulo foram escritas na prisão. E como nós reagiríamos hoje se um líder nosso, um pastor nosso, fosse preso por pregar o Evangelho? Não preso porque roubou, porque fez coisa errada, mas porque pregava o Evangelho e ele foi preso porque não aceita as condições que o governo dá. Como será que reagiríamos? Será que estaríamos dispostos a ouvi-lo? Ou perceber, está vendo? Deve ter aprontado alguma coisa errada, por isso está preso. Paulo estava preso e a maior parte das cartas que escreveu foi na prisão. E na prisão, em vez de estar reclamando da situação ou pedindo para os irmãos fazer campanha de jejum, oração para ele ser solto, não, ele dizia: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, vos escrevo. Aleluia. Sabe, amados, a coisa mais importante é saber quem somos e para que estamos aqui. Viver uma vida sem propósito, sem saber o porquê das coisas, torna a gente a pessoa mais infeliz da terra. Você sabe quem é você? Se você aceitou Jesus, você hoje não é mais nem cidadão brasileiro, ou nem peruano, ou nem de outro país qualquer, você é cidadão dos céus. A tua cidadania mudou. Jesus Cristo fez isso. Ele deu a nós a condição de sermos cidadãos eternos e nós não tememos nada que pode acontecer a partir de agora nessa terra. Mas infelizmente, mesmo sendo cidadãos eternos, nós começamos a observar e a olhar e a desejar as coisas que este mundo oferece. E a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, amados, avalie a sua vida a partir do momento, e quanto tempo pela semana você se incomoda ou você pensa nas coisas de Deus. Pense um pouco. Vamos ser honestos conosco mesmo. Vamos dizer a nós: ei, alguma coisa está errada comigo? Porque se eu não consigo pensar em Deus durante a semana, eu estou tão ocupado com as coisas que eu tenho que fazer, que Deus não faz parte da minha vida. E eu só me lembro de falar em Deus quando alguma coisa acontece e eu digo: oh meu Deus, como todo mundo faz. Mas, amados, ou nós vivemos em comunhão com Deus diariamente, ou então alguma coisa precisamos entender que está mal na nossa fé com Ele. Paulo, ele vivia momentos difíceis, e é por isso que ele tinha, cada pastor, cada líder espiritual, se quer ser um líder verdadeiro, ele tem que viver a Bíblia, a palavra de Deus. Ele não precisa falar às pessoas, as pessoas têm que ler na vida dele.
nos atos deles, nas atitudes que ele toma, que ele é um verdadeiro cristão. Porque o que mais acontece hoje é a decepção das pessoas com o cristianismo, com a igreja. E por quê? Porque as pessoas escolheram viver conforme o seu próprio jeito, a sua própria maneira de viver. E não se importam que alguém possa ver isso neles uma falsidade. E simplesmente eles querem viver a vida que eles acham que é certa. Como eu saber o que é certo e o que é errado? Como eu saber? Como eu devo falar e proceder diante da sociedade? Como as irmãs saberem como devem se vestir diante de uma sociedade tão impura, maligna e prostituída como essa? Em que hoje o que mais se tenta mostrar é sensualidade nas roupas e no jeito de ser, no jeito de olhar, e tem até curso para isso, para que as pessoas, principalmente as mulheres, sejam sensuais e saibam atrair o lado masculino para desejar a sua vida, o seu corpo. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, e que nenhuma prostituição e nenhuma prostituta, que quer se prostituir? É entregar o seu corpo à luxúria, ao pecado, e deixar-se ser desejado pelos homens. A Bíblia é bem clara quando diz que a mulher casada se arruma para o marido, e a solteira se arruma para o Senhor. Então, de qualquer forma, estarão bem vestidas em qualquer momento, bem colocadas, postadas no seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que deve ser preservado para a glória do Senhor. Então, os homens da mesma forma, hoje, invadidos na mente por imagens, até de propagandas, e eles vão vender um sorvete, eles põem uma mulher nua. Eles vão vender um pneu de carro, já coloca vários tipos de mulher. O homem vê tudo, menos o pneu. Ou então eles vão comprar esse pneu porque é bom. E aí então as pessoas começam a ver a influência que isso tem. Por causa da frouxidão doutrinária bíblica nas igrejas, não estou dizendo de costumes exagerados, não estou dizendo de costumes ou religiosidade ou legalismo, mas estou falando de santidade ao Senhor. Estou falando aqui o que a Bíblia diz daqueles que vão subir, daqueles que são chamados pelo Senhor para a santidade. Eu estou falando aqui daquelas pessoas, amados, que com a sua própria vida, elas pregam o Evangelho, com a sua própria atitude na escola, no trabalho, em casa, o Evangelho é anunciado. Eu estou falando das pessoas que realmente têm o Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas que realmente têm Jesus na vida. Essas pessoas, elas vivem, elas respiram Jesus. Elas, não importa se alguém vai chamar de fanático, não importa se alguém vai chamar de religioso, o que você mais deseja na sua vida, quando você conhece realmente Jesus Cristo, é viver com Ele, senti-lo diante de você, falar com Ele a todo momento. Aleluia! E esse é um sentimento, amados, que não vai trazer a você fanatismo, isolamento do mundo, ao contrário, isso vai me trazer esse relacionamento com Cristo, vai me trazer um amor pelos perdidos, um amor pelas almas que ainda não conhecem, e você vai desejar pelo Espírito Santo anunciar aquilo que tem dentro de você, essa felicidade que o mundo não tem, essa paz que o mundo não pode dar, que Jesus mesmo disse: eu dou uma paz para você que o mundo não pode dar. Eu quero dar a você uma vida que seja uma vida de qualidade, uma vida em abundância. Viver com uma qualidade de vida pela qual as circunstâncias não vão mudar a minha forma de pensar em Deus. Paulo estava na prisão e dizia: posso todas as coisas. Eu fui perseguido, eu fui machucado algumas vezes, quiseram me matar, eu tive que me esconder e fugir, eu passei por várias situações, até de fome, mas eu posso todas essas coisas. Sabe, a convicção, amados, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos faz sentir segurança.
E essa segurança nos dá em que saber que a nossa pátria é celestial, que o nosso Deus é poderoso e que Ele cuida de nós em cada momento. Ele está sempre no controle das nossas vidas. Quando nós percebemos que as pessoas amam o mundo, elas querem viver de acordo com o mundo, elas querem ser igual ao mundo, elas invejam as pessoas do mundo, e nós precisamos entender, se eu estou vivendo esse momento de desejar as coisas do mundo, de querer as coisas que o mundo tem, de ver a atração que o mundo exerce sobre mim, então eu vou dizer para mim mesmo: epa, alguma coisa está errada, eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Porque se Jesus vier encontrar você com esse desejo no coração, como Ele pode levar você se você ama tanto esse mundo? Como Ele pode tirar você daqui da terra, se você ama tantas coisas que a terra tem para oferecer? Ele não é injusto. Ele vai permitir que você permaneça aqui na terra para gozar de tudo que a terra pode oferecer. Infelizmente, nós sabemos que tudo é ilusão, tudo é efêmero e passageiro, mas tem pessoas que preferem o agora, o aqui. Eles preferem o momento em vez da eternidade. Interessante que ele lá, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 4, Paulo fala assim, no versículo 11 a 13: até a presente hora, nós sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Nós somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até no presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mas o sucesso hoje, amados, sucesso no ministério, sucesso na igreja, transformou-se uma palavra do momento, capaz de justificar qualquer comportamento e dar validade a qualquer conceito. Você viu? A igreja está grande, olha que tamanho da igreja, a igreja cresceu no mundo inteiro, veja. Então as pessoas se admiram, elas se importam que se a igreja está crescendo, não importa os métodos que estão sendo usados, e muitas pessoas estão envolvidas, enganadas, porque não conhecem a palavra, e a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque faltou o conhecimento. É por isso que nossa igreja, e nós, enquanto na liderança dela, queremos que os irmãos conheçam a palavra, estudem a palavra, se alimentem da palavra, porque através da palavra vocês vão chegar até os céus, aleluia. Através da palavra nós não vamos ser enganados, e aqueles que estão sendo enganados, estão sendo porque querem ser e gostam de ser enganados. Eles nunca vão ter desculpa de dizer: nunca aprendemos, nunca ninguém falou a nós sobre essas coisas. Deus tem muito mais para oferecer, só que a oferta de Deus, ela exige também uma separação de certas coisas. E é por isso que muitos têm dificuldade de aceitar a oferta de Deus. Sabe que é certo, sabe que é bom, sabe que é eterno, porque é de Deus, mas tem dificuldade de aceitar, sabe por quê? Porque não é para agora, é para depois. E tem que haver renúncia. Mas a renúncia, por um pouco de tempo, é igual o atleta. A Bíblia fala sobre o atleta. Ele, para conquistar a coroa, para conquistar o primeiro lugar, ele se separa de muitas coisas. Isso chama santificar-se também. Ele se separa de muita comida, ele se separa de muitas coisas que ele gosta de fazer, e ele vai treinar, ele vai se preparar, e ele vai se desgastar. Isso cansa, isso traz dor, isso traz cansaço, isso traz suor, mas ele está esforçando-se para conquistar um prêmio, não é verdade? Ele se isola de muitas coisas, ele deixa de fazer muita coisa que ele gosta de fazer, para poder estar preparado, que no dia que ele for competir, ele tenha o primeiro lugar, ele seja o campeão, ele seja laureado. E amados, é isso que a Bíblia oferece para você.
ser mais do que vencedor. Não é só vencedor. Deus quer que sejamos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque diante de Deus, Ele vê os homens fazendo suas disputas e competições, mas um só leva a coroa, a verdade, um só leva o título. Com Deus, amados, nessa nossa corrida, nesse nosso preparar, Ele quer laurear todos, igualmente. Porque o preço para a conquista disso já foi pago. O pecado que nos condenava, que nos afastava totalmente de Deus, Jesus Cristo já, aleluia, resolveu isso na cruz do Calvário, quando Ele derramou o sangue dele na cruz, morreu por você e por mim. E é interessante que Ele morreu por você e por mim, mesmo que nós aceitemos ou não, Ele já fez. Ele já fez isso, Ele já morreu por você. Agora, você aceita? Você concorda? Você quer isso? Você quer viver eternamente? Então você tem que aceitar Jesus. É a única forma. Jesus é a única porta de salvação. Religião e igreja não salva ninguém. Só existe um nome que é dado entre os homens, pelo qual você e eu somos salvos, Jesus. É verdade? Então, aleluia. Ficou mais fácil. Porque tem pessoas que pensam que para se salvar, precisam ir numa igreja. E ali, eles precisam se colocar, obedecendo os rituais daquela igreja ou seita. E depois que ele cumpre os rituais que a igreja ou a seita impõe, aí então ele vai se sentir salvo, porque ele conseguiu fazer. E é assim que as pessoas deste mundo vivem. Mas com Jesus é diferente, com a igreja do Senhor é diferente. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, foi um presente de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta fazer nenhum ritual para ser salvo, que a única forma de ser salvo é crer no Senhor Jesus, aceitar Jesus como meu Salvador, e aí estou salvo. Agora, depois que eu sou salvo, então eu vou ser instruído por Ele, e a instrução que Ele deixou para nós está na palavra dEle. Essa instrução da palavra nos leva a caminhar do jeito que Ele quer que nós caminhamos, para que o mundo veja que você e eu somos dEle. Você precisa ter atitudes de um cristão, viver como um cristão verdadeiro e andar como a Bíblia orienta. Se não fizermos isso, o mundo não vai se confundir com a gente. Você é ou não é crente? Tem gente que trabalha anos numa firma e ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é crente. Na verdade, tem crentes que se chamam verdadeiros agentes secretos. Ninguém sabe quem ele é verdadeiramente. Mas se as pessoas não sabem que você é, Deus sabe que você não é. Porque quem é tem que aparecer. Quem é luz? Jesus falou o quê? Mateus 5. Vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Sal, ele serve para temperar. O sal, ele serve para evitar que se corrompa as coisas, que se contamine, que apodreça. Aonde está o sal, se conserva. Mas o sal tem uma virtude também. O sal do alimento, ele não pode aparecer muito. Porque se ele aparece muito, a comida fica salgada. E você não quer. O sal tem o tempero certo para ele. E quem vai determinar isso na nossa vida? O tempero certo que você deve ser. Porque tem pessoas que querem injetar e enfiar Jesus por goela abaixo no pecador. E se pudesse fazia isso mesmo. E querem de qualquer forma que a pessoa aceite Jesus. E insiste tanto que a pessoa se aborrece e fica até com raiva. Está salgando demais. Mas tem outras que está com Jesus tão light que é Jesus com comida de hospital. Não tem nem sal, tem nada, sabor. A pessoa não quer nem saber desse Jesus, dessa pessoa, porque é um Jesus sem sal. Insosso. Que não vale a pena comer, ninguém gosta. Só doente. E quando doente, doente come porque não tem outra comida. Que tipo de Jesus nós estamos dando ao mundo? Que tipo de fé nós estamos professando, amados? Nós estamos entusiasmados com o que está acontecendo agora. Tem igrejas que estão cheias agora. Os astros gospel,
As estrelas gospel estão brilhando. Menos Jesus, mas eles brilham. Shows e mais shows, gospel. Ou quando fala o nome de um cantor, as pessoas e já começam a ficar todos excitados. Fala de Jesus, as pessoas... Jesus sem sal. Jesus insosso. Um evangelho insosso, que não tem gosto. Porque o evangelho, amados, ele confronta. O evangelho, ele leva a pessoa a pensar. O verdadeiro evangelho leva a pessoa a tomar atitudes. O verdadeiro evangelho leva a pessoa a decidir. Ou quero ou não quero, é bom ou é ruim, para mim serve, para mim não serve, aleluia. Não podemos pegar um evangelho que vai levando as pessoas em banho-maria, enganando as pessoas da igreja com atrações, com entretenimento, e as pessoas vão vindo, porque tem entretenimento, tem atração, mas o dia que acaba elas vão embora. Porque a atração, amados, é para a alma, e a alma é insaciável. A palavra de Deus é para o Espírito, e o Espírito é que testifica de Deus em nós. Então essa palavra que nós estamos falando hoje, amados, pode levar você à vida ou à morte, pode levar você ao bem ou ao mal. Depende de nós. Aceitamos ou não a palavra, e tem muitas vezes que nós gostaríamos de não ouvir certas coisas. Interessante que se o evangelho for pregado, o nome de Jesus for falado numa pregação, todo mundo não, mas falou de Jesus. E se esse evangelho mesmo misturado, mas conduz você ao sucesso imediato, então é bem aceito hoje. Se uma pessoa obteve sucesso na vida, aí as pessoas observam. Tudo que ela diz é verdade. Porque olha, não, mas ela falou isso, mas você vê, olha só a vida dela, tem carro novo, olha, está prosperando, comprou até um jatinho. Então o negócio é bom, ele está falando a verdade. Se alguém ensina algo e não é bem sucedido, em relação aos padrões seculares, né, normais, que é o atual, então o ensino dessa pessoa deve ser descartado. Ah, ela está falando, mas olha só a vida dele. Tem nada. Uma mensagem que deixa tudo e me segue. É a mensagem que Jesus falou para os seus discípulos. Pedro tinha uma frota de pesca, a família dele. E Jesus falou, deixa tudo e me segue. Ou negue-se a si mesmo. Parece que está soando assim, meio indesejável essas palavras, né? Mas são essas palavras que Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a tua cruz e me siga. Quer ir para o céu? Quer ser verdadeiro? Quer ser feliz realmente? Porque veja, amados, essas pessoas que estão dizendo que são felizes, que prosperaram, veja a vida delas, vivem constantemente com medo de perder e perder, e lutam a cada dia, lutando contra tudo e contra todos para não perder, sempre ganhar e conquistar. Nem que para isso se corrompam, ou machuquem alguém, ou venha ferir alguém, ou venha também fazer alguém perder tudo. O importante é que eu consiga e continue prosperando. Isso não vem de Deus? Interessante que essas palavras, negue-se a si mesmo, essas palavras que deixa tudo e me segue, ela soa como algo fracassado. Porque o eu, o ego, a massagem do eu, a psicologia na igreja, está levando as pessoas a se sentirem muito importantes. E são importantes. Se não fosse importante, Jesus não tinha morrido por você. Mas a importância nossa está em negar a nós mesmos, a viver Jesus em nós. Essa é a importância. Interessante que você ouvir falar sobre mártires hoje, como na Coreia do Norte, tem morrido nossos irmãos ali de fome, e até mesmo torturados porque não negam o nome de Jesus, ou porque foi achado um versículo bíblico num papel na casa deles, eles são presos, a família toda presa, trabalhos forçados, e muitas vezes morrem na prisão. Está acontecendo isso cada dia na Coreia do Norte, aqui bem do nosso lado. Na África, alguns vídeos que estão correndo pela internet aí de crentes sendo queimados vivos, porque não negam a sua fé em Cristo, e essa religião muçulmana, que diz que é uma religião de paz, e eu quero dizer para vocês, eu estudo sobre eles, a única parte que aparece paz no Alcorão,
que é a Bíblia dele, sabe qual é? Se o infiel se converter ao Islã, tenha paz com ele. Se não, é jihad. Sabe o que é jihad? Guerra santa. É guerra contra os infiéis. Quem são os infiéis? Todo o resto do mundo que não é islâmico, que não é muçulmano. Portanto, isso é religião de paz. Alguém defende o islamismo? Será que conhece realmente o que está lá? Ou que acredita na mídia? Acredita nas notícias que você ouve? Que são todas manipuladas, são todas elas preparadas. Porque falar contra o judeu e contra o cristão não acontece nada. Mas falar contra Maomé e falar contra um muçulmano, você pode ser morto. Então nenhum jornalista que fez um filme mentiroso sobre israelenses, soldados israelenses atirando em muçulmanos, foi constatado que era uma farsa, uma mentira. Fizeram filmes como atores verdadeiros, porque a pessoa que atirou, que levou um tiro, ele foi jogado dentro de uma ambulância e logo depois ele estava de volta ali andando para ver a cena de novo e foi filmado. E quando perguntado ao jornalista por que você noticiou isso, sabe o que ele falou? Eu preciso viver. Eu tenho família. Então veja, amados, que a tendência natural é querer fazer e viver de mentiras, de enganos. Na verdade, as religiões, nenhuma delas salva. Nem o cristianismo salva. O que salva é Jesus. E para ser cristão, precisa crer em Jesus, não ser cristão como nominal, que a gente chama. O que é o cristão nominal? Eu sou cristão. Por quê? Porque eu nasci. Mas não. Nos Estados Unidos, uma nação conhecida como uma nação cristã, a maioria dos crentes são batistas, porque é a maior denominação que tem na América. Mas quando você pergunta, eles não perguntam a um cristão, a um crente, se ele é crente ou não. Sabe o que eles perguntam? Você é born again, você nasceu de novo, você é nascido de novo. Isso é, você vive a vida cristã. Hoje nós temos muitos crentes que não são born again. Isso é, não nasceram de novo ainda. Não são novas criaturas, continuam as mesmas. Vieram para a igreja, mas tem os benefícios da igreja, as bênçãos da igreja, as curas que a igreja tem, os milagres que Deus faz. E Deus faz e vai continuar fazendo, mesmo para aqueles que não vão adorar o Senhor. Porque Jesus curou 10 leprosos, mas só um foi salvo, só um adorou Jesus, verdade? Então ele continua abençoando. Mas, amados, não importa se nós viemos para a igreja por causa da cura, por causa do milagre, por causa da necessidade, amém, louvado seja Deus, se isso nos atraiu ao Senhor. Mas o importante é que depois que nós conhecemos ao Jesus, nós estamos na igreja por causa dele e da sua palavra, e não por causa da bênção que nós viemos buscar. Que Deus possa iluminar nossa mente. Se alguém, amados, ele colocar hoje alguma coisa na igreja, e isso que ele quer colocar, trouxer aos crentes um novo motivo para crescer, então eles aceitam. Então, portanto, eu quero colocar como pastor um novo motivo para você crescer. Você crescer na graça, e você crescer no conhecimento, você crescer na comunhão com Deus, você crescer experimentando coisas eternas e gloriosas, e não experimentando coisas passageiras. Que não sacia a alma. É como a comida, você come hoje, foi gostoso, mas amanhã você tem que comer de novo. Assim como o nosso corpo não sacia-se, a nossa alma também. Porque se nós não demos a ela o que Jesus Cristo ofereceu à mulher samaritana no poço de Jacó, em João capítulo 4, Jesus falou: você bebe dessa água e você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Jesus estava falando de algo espiritual, algo que todos nós precisamos, e nenhum homem, nenhuma mulher neste mundo está livre desse desejo, dessa necessidade, que é ter paz no coração. E só quem pode colocar paz no teu coração é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso não vai mudar com os tempos, com épocas e nem igreja. Não importa o que os outros preguem, o que as religiões ensinem, o que as seitas levem as pessoas a fazer, os rituais para se sentirem bem. Não importa isso. Eu me sinto bem apenas servindo a Jesus, adorando a Ele, vivendo para Ele, estando preparando-me para Ele, porque essa é a função de nós, os crentes em Jesus. Saímos do mundo para estarmos na glória. Morremos para nós mesmos, negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus Cristo. Estamos esperando o grande dia da redenção, onde vamos ganhar um
corpo glorificado e a eternidade para sempre, enquanto os outros que quiseram gozar a vida aqui, os momentos de prazer que a vida pode oferecer, viveram, mas quando morrerem e partir para a eternidade e se defrontarem diante do juízo do grande trono branco, eles vão se arrepender, mas aí já vai ser tarde demais, porque lá no inferno onde vão, aonde não há nada que console, a Bíblia diz é fogo, é choro, é ranger de dentes, e o bicho nunca morre, e o fogo nunca apaga, e isso será de eternidade em eternidade. Oh, eu não desejo isso nem para o pior inimigo que eu possa ter nesse mundo. Mas eu de não desejar isso e acontecer é algo diferente, infelizmente, porque as pessoas querem. As pessoas estão amando o mundo, estão aprendendo a querer as coisas, e quando há sucesso as pessoas buscam mais. É interessante que se qualquer líder religioso hoje, qualquer pastor, qualquer pregador, e a gente nota esses pregadores, amados, que são tão fracos, mas eles sabem falar palavras de ordem, palavras que excitam você, que deixam você feliz e alegre, porque você agora tem algo de Deus muito importante para a sua vida. Uma pessoa falou: o melhor de Deus está para vir para você neste ano. Eu não acredito nisso, sabe por quê? O melhor de Deus eu já tenho, é Jesus Cristo na minha vida. O que vier daqui para frente é lucro, é bênção, aleluia, eu recebo. Mas o melhor de Deus não tem mais jeito de vir. Deus não tem algo melhor para oferecer para você e para mim do que Jesus Cristo. Ele já fez isso. Amém? Agora daqui para frente é gozar a vida feliz e as bênçãos que dela vão acompanhar. Essas bênçãos vos acompanharão. Os sinais nos acompanharão. Porque o melhor já veio. Jesus Cristo está na nossa vida. E para terminar, qualquer líder religioso hoje que prometa, amados, prosperidade, felicidade, sucesso, é considerado verdadeiro. Sabemos que a verdade traz prosperidade. O Salmo 1 é bem claro quando diz que bem-aventurado, isto é, feliz, é o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é isso? Aquilo que eu falei no começo da pregação. Como que você vive a sua semana? Quanto tem de palavra de Deus em você durante a semana? Você é feliz? Então a palavra de Deus tem que estar na sua vida. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E a promessa é: ele será como um varão que não anda, que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Ela cresce, as suas folhas não caem, está sempre bem, bonito, embora as intempéries venham. Dá o fruto, mas na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa é a melhor prosperidade que pode existir. Uma prosperidade que não traz, amados, cansaço, esforço. Um sábio falou assim: o homem trabalha tanto, se desgasta para ficar rico. Fica rico e gasta a riqueza para depois retornar, gastar com a saúde, porque ficou doente de tanto trabalhar. E depois gasta todo esse dinheiro com a saúde, tenta ficar bom para trabalhar de novo, para ganhar dinheiro, para se cansar, ficar doente, para depois gastar o dinheiro com a saúde de novo. Isso é vida. Agora, essa é a maioria de nós aqui estamos vivendo isso, amados. O Japão. Quantos de vocês estão morrendo da saúde, estão acabando com a saúde nas fábricas de tanto zangueô, tanto trabalho, e vai ficar velho
o corpo vai aguentar? O corpo não aguenta. Então, tem que juntar dinheiro, porque lá na frente, o médico vai pegar esse dinheiro para devolver você um pouco de saúde. Pense nisso. A Bíblia diz o seguinte, que quando o justo descansa, Deus trabalha por ele. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a garantia de Deus é que tudo quanto você precisar nessa terra, Deus vai te dar. Tudo o que você precisa para sobreviver, para subsistir, Deus vai te dar. Comer, beber e vestir. Mas coloque em primeiro lugar Deus na sua vida. Agora as pessoas colocam o quê? Os bens materiais em primeiro lugar. Então a pessoa está aqui muitas vezes porque ele quer ficar rico, voltar ao Brasil e continuar rico. Ok, isso é bom, mas ao mesmo tempo pode ser uma armadilha para você. Porque se você perder a saúde por causa disso, então de que valeu você ganhar tanto? Não foi para ficar rico, foi para deixar o médico e o hospital rico. Já visto que o Japão, o que tem mais aqui no Japão não é barzinho, é hospital. Não é verdade? Cada bairro tem um hospital. E você vai, cada dia que você vai, sempre tem gente ali, porque está deixando o dinheiro ali. Pense bem nisso, amados. Medite nessa palavra hoje. Sabemos, amados, que a verdade pode nos prosperar, como nós falamos, a palavra de Deus. Mas isso não significa que alguém que é bem sucedido pode tornar qualquer coisa verdadeira. Você entende? Não significa que alguém que é bem sucedido pode tornar qualquer coisa verdadeira. Pessoas bem-sucedidas podem estar avançando por outros caminhos que não são os de Deus. Eu vou citar um nome conhecido de alguns de vocês aqui. Nem toda a fama de Paulo Coelho, ele pode dar validade ao conteúdo de seus livros de ficção, repletos de ideias pagãs que matam ao invés de dar vida. Considerado no Brasil um sábio. Está na Academia Brasileira de Letras. E escreve para iludir as pessoas. Ficção. E mata, destrói a fé de muita gente. Então, de certa forma, as seitas exercem uma atração nas pessoas hoje, amados. Quando não, as pessoas se sentem atraídas pela seita por algum motivo. Porque toda seita oferece alguma coisa que a pessoa quer. Quem não se lembra das curas espirituais, os mais antigos aqui, acho que sou eu, do Dr. Fritz, no Brasil. Operações cirúrgicas espirituais e outras mais. As pessoas gostam disso, ficam excitadas, e ficam, isso é verdade, tem que ser de Deus. Quantos estão se deixando iludir, amados, pela possibilidade de conhecer o seu próprio futuro por meio de vidências? E no meio evangélico tem os crentes que ficam ligando até para o Rio de Janeiro, Brasil, todo lugar, procurando profetas para profetizar na sua vida. E muitos estão vendo mentiras. Eu não quero dizer, e não estou dizendo que não haja isso, que Deus pode falar, sim. Mas aqueles que ficam correndo atrás dessas coisas acabam sendo enganados. Como já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, que convivi com elas. Morreram esperando a profecia se cumprir, e nunca se cumpriu, e deixou de ser feliz por causa disso. Videntes, adivinhadores, que dizem ser profetas. Tudo isso e muito mais tem o poder de manipular as pessoas, funcionando como um imã que atrai para suas malhas essas pessoas que gostam e querem coisas extraordinárias. Tem crentes que eles buscam o extraordinário, eles querem ver coisas acontecerem extremas no culto, senão eles não acham que o culto foi um culto espiritual. Isso é uma cultura que foi injetada na mente das pessoas. O que está acontecendo aqui hoje é algo tremendamente espiritual e tem uma excelência tão grande, porque se você crê na palavra que você ouviu hoje,
Você vai viver por elas e não viver somente essa vida agora, mas você tem a garantia da vida eterna, porque a palavra é de Deus. Amém? E na verdade, amados, parando por aqui, eu quero dizer uma coisa: não há nada melhor na vida de alguém que se diz cristão ou crente em Jesus do que seguir a sua palavra, viver pela sua palavra, negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Aí você pensa em alguém, e hoje é notório isso, como o eu e o ego está sendo levantado nas igrejas, a influência psicológica nos pastores, que até se formam psicólogos para poder saber como mexer com o it, com o ego das pessoas, e para saber tratar. A psicologia tem algo de bom, sim, ela ajuda a gente a ajudar as pessoas na alma. Mas quando você alia a psicologia, o conhecimento dela com a palavra de Deus, que é verdadeira, então aí ela se torna saudável para nós. Mas quando a psicologia é humanista, ela coloca o homem no centro, e ela vai dizer que você não é culpada por nenhum erro teu, por nenhum pecado teu, porque isso é problema da sociedade. O problema foi dos seus pais, o problema foi da sua geração, o problema é de outros lugares, menos você. E você se torna a vítima em vez de um pecador. Isso é contra a palavra de Deus, que diz que cada um de nós vamos dar conta a Deus dos nossos próprios pecados. Não importa o quanto você foi violado na infância, o quanto você sofreu na sua infância, a partir do momento que você conheceu Jesus Cristo, a sua vida tornou-se nova, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, aleluia! E em Cristo Jesus, amados, a verdadeira felicidade é real, é verdadeira, existe sim. Então nós não podemos culpar o passado pelo mal no presente. Nós temos que olhar o passado como passado, que já passou, e o presente em Cristo Jesus em novidade de vida, a cada dia uma coisa nova, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo cada dia, recebendo a nossa vida que Cristo nos deu, aleluia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto a ele recusou a afronta, isto é, ele rejeitou, ele deixou, ok, eu aceito isso, pode me afrontar. E foi morto, mas assentou-se à direita de Deus, intercede por nós, está vivo. Ele é vitorioso, o Senhor Jesus venceu. E se o Senhor Jesus venceu e você é cristão, você segue a Cristo, você também vai vencer, porque Jesus está com você. Ele vai dar a vitória na sua vida, mas negue-se a si mesmo, viva uma vida verdadeira, a maior felicidade. Amados, eu não conheço ninguém mais feliz do que eu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei você. Eu não sei como você se sente negando-se a si mesmo. Eu não sei como você se sente destituindo-se de toda a sua conhecimento e sabedoria e dependendo 100% dele. Eu me sinto assim. E sabe, eu aprendi com isso que eu posso ser a pessoa mais feliz da terra. Porque Jesus, Ele comanda a minha vida. Jesus, Ele manda em mim. Eu sou dele, Ele é meu dono. Eu sou o seu. Eu não tenho mais vontade própria. Ele me dá, mas eu não tenho. Quando eu tenho a vontade, eu pergunto a Ele: a tua vontade ou é a minha? Se Ele fala é tua, então eu não quero. Eu quero a tua vontade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que a dele é melhor. Eu sei que a dele não erra. Ele não falha, Ele não se engana. Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele quer o melhor para a minha vida. Ele falou ao povo dele lá em Isaías, através do profeta: eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos bons. Eu sei, eu quero dar vida para vocês. Mas o que precisava o povo? Depender de Deus. O povo precisava buscar mais a Deus. Nós precisamos, amados, aprender a buscar a Deus, a ser fiel ao Senhor, a ser livres de nós mesmos e mais dependentes de Jesus. Essa mensagem não soa boa para os pregadores da prosperidade, do ego e do eu, mas soa boa para os verdadeiros. E eu quero ser isso. 100% eu dependo de Jesus. Você que também não deseja isso? Ele não erra, ele não falha, ele não se engana, ele é o dono do ouro e da prata. Ele prometeu que se fizesse isso, ele ia cuidar de mim. E o que eu preciso fazer então? Negar a mim mesmo, tomar cada dia a minha cruz e seguir Jesus. No caminho que Ele vai me conduzir, há lugares tortuosos, há lugares de sofrimento, há lugares de espinhos, mas eu vou estar seguro
Isso que me importa. Eu vou estar seguro. Não importa onde Ele me mande, onde me leve, eu vou ter segurança, porque Ele é fiel. E se Ele falou que cuida de mim, Ele vai cuidar de mim. Se Ele falou que cuida de você, Ele cuida de você. Portanto, se entrega. Deixe, largue toda a sua segurança, todo o seu conhecimento. Sabe o que Paulo falou? Toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sabia, que eu conhecia, minha ciência, eu uso como esterco. Para mim, isso é esterco. Mas você fala assim, nossa, pastor, esterco? O que é esterco? Esterco, ele serve para quê? Para você colocar na planta para ela ficar melhor, mais bonita, para crescer. Então, eu tenho conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu não vou depender dele para mim seguir o Senhor. Eu vou depender da palavra dele, que me ensina como me entregar mais e mais a ele. E cada dia que eu me entrego mais descansado eu fico, mais tranquilo eu fico. Aí eu falo para você, eu não sei se porque é de Gênesis, ou se vem da família, ou se é por causa disso, mas uma coisa eu sei, eu sou tranquilo, e por ser tranquilo e confiar na palavra de Deus, hoje com 63 anos eu me sinto jovem. E agora para mim, o senhor só tem 63? Eu não sei se é para agradar, ou se é, né, que as pessoas falam que eu pareço mais novo. Não sei, mas sabe, eu também não me importo muito, porque eu não tenho. O problema meu é o seguinte, eu quero aprender a cada dia a descansar no Senhor. E a Bíblia me ensina isso. O Salmo 91 fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Aleluia. Outro salmo diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança é em Cristo Jesus. Ele conduz nossa vida, nosso trabalho, em tudo. Ah, vai faltar dinheiro. O problema é de Deus. Por quê? Porque Ele que está cuidando da minha vida. Ele sabe o que eu preciso. E Jesus falou isso em Mateus 6. Mas, agora, você está cumprindo o que Ele falou? Deus sabe que você precisa comer, beber e vestir, mas você está buscando em primeiro lugar o reino dele? Não? Então busque. Ah, não, preciso trabalhar, pastor. Não, vai buscar seu primeiro. Vai orar primeiro. Vai jejuar primeiro. Não, mas eu preciso... Vai, ok, você precisa trabalhar sim. Rapaz, veja o que Jesus falou. Eu sei que você precisa trabalhar. Eu sei que você precisa disso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça. Confia. É inverso. Deus trabalha na contramão. Aprenda isso, Deus trabalha na contramão. O pregador uma vez falou isso, Deus trabalha na contramão, irmãos, tudo que Deus faz é contrário do que a gente pensa muitas vezes. Aí um rapaz que tinha voltado para Jesus na igreja falou assim, é verdade, pastor, eu estava na contramão, porque meu carro batia, agora eu voltei para Jesus, porque... Não é assim. Mas a contramão do carro dele fez ele voltar para Jesus, ok, foi um mal que trouxe o bem. Mas o que Deus trabalha na contramão é que muitas vezes o que você pensa, não, o problema agora é esse, não. Jesus falou, a prioridade não é essa na sua vida. A prioridade é eu, é o meu reino. E aí, quando você se preocupar com o meu reino em primeiro lugar, isso que você precisa. Irmãos, tem gente que tem ouvido essa palavra e entendido isso. Sabe o que aconteceu? Tinha dívidas que nunca tinha pagado, ela conseguiu pagar a dívida. Tinha problemas que nunca resolvia. Aí começou a deixar os problemas em segundo plano. Não deixou de se preocupar, mas começou a buscar em Deus em primeiro lugar. Deus começou a abençoar ele. E hoje está com os problemas resolvidos. Sabe? É o segredo que todos nós precisamos aprender. Que a prosperidade não ensina isso. O ego e o homem levado em primeiro lugar, o humanismo não resolve. Resolve uma pessoa cristocêntrica. Jesus está no centro. Bibliocêntrica, a Bíblia é a minha regra de fé e conduta. E a eclesiocêntrica, uma pessoa que se importa estar na igreja para ouvir a palavra de Deus e aprender mais do Senhor. Vamos ficar em pé, irmão. Já que nós hoje aprendemos sobre essa liderança vergonhosa que está ensinando o povo a se distanciar de Deus hoje, e aprendemos a verdadeira forma de chegar mais perto de Deus a cada dia, nessa oração, peça a Deus, eu quero isso na minha vida.
Eu quero mais de Jesus. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero tomar cada dia a minha cruz. Eu quero ser feliz. Se você fizer isso com sinceridade e não acontecer, então venha falar para mim que eu abandono a Bíblia, abandono a igreja. Você ouviu o que eu falei? Se você fizer isso de coração e você não acontecer nada com você, então não vale a pena eu pregar esse evangelho. Eu não quero mentir para você. Mas por que eu falo isso? Porque eu sei que é verdade. Porque nesses mais de 40 anos de ministério que eu tenho na minha vida, servindo ao Senhor, eu tenho visto milagres acontecer. Por causa disso aqui, ó, que é verdade, não muda e não falha. Que Deus abençoe você. Pai, obrigado por esse momento.